A Globo News transmitiu ao vivo a mentira mais descarada da história da televisão brasileira. Eu vou mostrar isso para você nesse vídeo, mas antes eu preciso mostrar alguns outros fatos importantes acontecidos entre ontem e hoje. Como eu mostrei em alguns trechos do vídeo de ontem, Lula participou de um evento realizado na última sexta-feira em Fortaleza, no Ceará, para anunciar uma expansão no programa Pé de Meia, que é aquele programa que paga para alunos não abandonarem o ensino médio. A presença de Lula em Fortaleza tinha, na verdade, um outro objetivo: promover o candidato petista, Evandro Leitão, à prefeitura da cidade, assim como Lula tem feito em várias outras cidades ao longo dos últimos meses em sua turnê pelo Brasil para promover candidatos aliados, bancado com dinheiro público, é claro. Só que apenas 3 dias depois do anúncio de expansão do programa Pé de Meia, o governo Lula congelou 500 milhões de reais em verbas do mesmo programa Pé de Meia. O congelamento de 15 bilhões de reais no orçamento para cumprir as regras fiscais do ano foi anunciado ainda na semana passada. Desse valor, 1,3 bilhão era no Ministério da Educação, mas foi só agora que foi divulgada a forma como isso seria dividida dentro do Ministério. Esses 500 milhões de reais congelados correspondem a 76% do orçamento que o programa Pé de Meia tinha para esse ano. A pergunta que fica é: Lula vai se retratar com o público, principalmente o de Fortaleza, após ter promovido seus candidatos e a si próprio, anunciando investimentos que não serão entregues? E para piorar ainda mais a situação, enquanto bilhões de reais estão sendo bloqueados ou contingenciados de áreas importantes como a saúde e a educação, os velhos gastos exorbitantes e desnecessários continuam acontecendo desenfreadamente. O governo federal gastou mais de 83 mil reais em passagens aéreas para Janja ir a Paris para acompanhar a abertura e alguns jogos das Olimpíadas. O convite para a participação era destinado ao presidente Lula, que disse não poder ir por conta de outros compromissos. Naturalmente, seu substituto seria o vice, Geraldo Alckmin, mas isso não se aplica para o governo Lula. Primeiro porque Geraldo Alckmin, como você viu na semana passada, estava ocupado demais sentado ao lado de lideranças de 4 grupos terroristas na posse do novo presidente do Irã. E segundo porque no governo Lula, a primeira-dama Janja tem uma autoridade maior do que o próprio presidente. E a parte mais irônica dessa história ainda é o seguinte: Janja representa o governo federal brasileiro em uma viagem internacional, obviamente com todas as suas despesas pagas com o dinheiro do povo brasileiro. No entanto, quando foram solicitados alguns dados relacionados aos seus gastos com esse dinheiro no ano passado, através da Lei de Acesso à Informação, o governo negou-se a concedê-los, alegando que ela não exerce função pública ou ocupa cargo público. Alguém me explica então por que tivemos que pagar para que ela fosse a Paris? Pois é, não é à toa que os integrantes desse governo são mal recebidos em suas aparições em público, até mesmo fora do Brasil. Em uma viagem oficial ao Chile, Lula foi vaiado forte e demoradamente ao ter seu nome anunciado em praça pública. E a melhor parte, isso foi transmitido ao vivo pelo canal do próprio governo. El presidente de la República Federativa de Brasil, excelentísimo señor Luis Ignacio Lula da Silva, procederá a apresentar una ofrenda floral ante el monumento ecuestre del libertador Capitán General Bernardo O'Higgins Riquelme. Bom, também no Chile e ao lado do presidente do país, Lula ainda teve a cara de pau de dizer que é defensor da democracia. O presidente Boric é um aliado natural na garantia dos direitos dos trabalhadores. E espero que possa se somar à parceria que lancei no ano passado com o presidente Biden. Nossos ideais convergem na defesa intransigente da democracia. Defesa intransigente da democracia, desde que o vencedor seja um dos seus aliados. Se não vencer nos votos, aí pode ser na base da fraude e do autoritarismo mesmo, como Maduro tem feito na Venezuela, não é mesmo? Pois é, mas para Lula não importa a realidade à sua volta e a sua postura diante dela. O que importa é o discurso. Sabemos que a arbitrariedade é inimiga do bem-estar e que a democracia não se sustenta sem um Estado que garanta direito. E já que estamos falando sobre cara de pau, me permita mostrar agora algumas cenas da Globo News. No Estúdio I dessa última segunda-feira, estava sendo comentado o fato de que o TCU vai julgar se Lula deve ou não devolver o relógio que ele ganhou do presidente da França em 2005. Esse relógio, por sinal, virou até motivo de piada no ano passado, quando Lula disse que o ganhou em 2005 e que ele havia passado 25 anos guardado em uma gaveta. Ou seja, Lula está em 2030 e nós não sabíamos.
Aí hoje eu estou com o relógio de pulso aqui, Chico, ó. Esse relógio aqui eu ganhei em 2005 do Chirac, no ano de aniversário, no ano de comemoração do Brasil. Sim. A França fez uma homenagem ao Brasil, os nossos fuzileiros navais foram desfilar no desfile da França. E aí, de repente, o Chirac me deu esse relógio. Você sabe que esse relógio ficou perdido 25 anos? É? Como assim, você deixou ele... Não, eu não sabia onde estava. Sim. Quando agora eu fui mudar, que eu fui para a Gaveta, estava lá. Bom, ao comentar sobre esse caso, os mesmos comentaristas que tanto atacam o ex-presidente pelo caso das joias, agora passam um pano para Lula. Tecnicamente, Lula está com razão. A regra na época dizia que o presidente poderia ficar. Mas eu fico me perguntando, presente de 60 mil reais, será que um presidente tem direito de ficar com um mimo deste valor? Lula não fez nada de ilegal, mas eu acho que do ponto de vista, sabe, da mensagem que passa para o seu eleitor, para a população como um todo, não é bom. Mas não se preocupe, porque essa não foi a única vergonha passada nesse mesmo programa. Diante das acusações feitas por Nicolás Maduro de que as redes sociais eram responsáveis por espalhar ódio no país e da sua defesa de uma regulamentação delas, Marcelo Lins, comentarista da Globo News, disse isso aqui. Ô Lins, aí o Maduro está criticando o TikTok, o Instagram, mas ele tem quase 3 milhões de seguidores, é isso? Exatamente, meu cara. Mostra pra dizer, gente. Primeiro, que TikTok e plataformas o que ele está fazendo lá, se ele disse que, né? Pois é, são um fenômeno do nosso tempo e é importante estarmos atentos para isso. Quem não estiver atento corre o risco de ser surpreendido. Olha que curioso, agora eles tratam essas redes sociais como fenômenos do nosso tempo, sobre os quais precisamos ficar atentos para não sermos surpreendidos. Só que isso vale para a repreensão ditatorial feita por Maduro, na Venezuela. Agora, aqui no Brasil, quando as mesmas coisas são ditas e defendidas por Lula, a visão deles já é completamente diferente. Vamos voltar aqui para o dia 2 de maio de 2023, ao comentar o fato do Google ter alertado sobre os riscos da censura que viria com a aprovação do PL das fake news. No mesmo Estúdio I, Otávio Guedes disse isso aqui. Então, o que eu achei uma iniciativa do Google que reforça a necessidade de regulação. Não satisfeito, ele ainda atacou o Google de outra forma para defender a regulamentação. Aí, quando afeta o interesse econômico da empresa, aí eles falam, não, agora a gente é órgão de imprensa, editorial. E é uma pegadinha, porque você está lá, você está digitando, você vai digitar, sei lá, eu quero a bula do xarope, eu quero receita de quindim, e aí você esbarra num editorial. Vem cá, e aqueles que entram na Globo News achando que verão fatos e acabam encontrando apenas pseudojornalistas dando suas opiniões de militantes políticos travestidas de notícias? Para esse caso, não tem problema? Enfim, a hipocrisia. Mas não a última que eu tenho para mostrar no vídeo de hoje. Aliás, o que eu tenho para mostrar agora é a mentira mais descarada da história da televisão brasileira. Diante do fato de que a fraude de Maduro na Venezuela está escancarada e Lula continua passando pano para o ditador, a estratégia para passar pano para Lula agora teve que mudar. Inicialmente, eles passaram a dizer que o socialista Maduro era de direita, o que já era uma completa desconexão da realidade, e o próprio Maduro sempre provou o contrário. Agora, diante da insistente postura conivente de Lula, eles decidiram fazer o seguinte: já que Lula não está colaborando, nós vamos fazer de conta que Lula está agindo diferente para mudar a visão das pessoas sobre ele. Eu não concordo que o Brasil está demorando e eu não concordo que o Brasil não refuta o resultado, como a gente está dizendo. O Brasil refuta o resultado é Maduro foi eleito. O Brasil está refutando esse resultado. O Brasil não reconhece a eleição do Maduro, não reconheceu. Bom, não tem como ficar mais clara a manipulação que essas pessoas tentam fazer. Um grande abraço e até a próxima.